Graças a Paz, queridos. Hoje eu quero mais uma vez falar com vocês sobre viver para um propósito, viver para frutificar. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18: E de manhã, voltando-se para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Só vou ler até aí. Presta atenção, queridos. A Bíblia diz que todos nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Nós não somos simplesmente mais um no meio da multidão. Nosso nascimento e a nossa trajetória aqui na Terra não é algo que aconteceu aleatoriamente. A Bíblia diz que Ele nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus já havia pensado em você, no que você iria fazer aqui na Terra, no que nós iríamos fazer aqui antes da fundação do mundo. E entendo, baseado nas Escrituras, que todos nós temos um propósito para frutificar. Temos algo a produzir. E essa parábola de Jesus, Ele quer nos ensinar isso. Ele estava com fome, como homem, ele sentia fome. Ele sentiu fome e procurou um fruto na figueira. E não tinha. A figueira é para produzir frutos. Mas essa figueira não tinha. E aí Jesus dá uma ordem, olha, nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja, você não está produzindo o que o seu propósito lhe pede. Você não está produzindo aquilo para que você foi criado para fazer. E ele seca aquela figueira. Os discípulos ficaram maravilhados com aquilo, com certeza nem entenderam o que Jesus quis dizer no momento. Alguém já me disse que pior do que a tragédia da morte é viver aqui na Terra sem produzir, sem estar dentro da vontade de Deus, sem um propósito. É viver em caos. Porque você nasceu para um propósito, você nasceu para uma missão, você nasceu para dar frutos em determinada área, você já nasceu com o seu dom, com o seu talento, com a sua história, com aquilo que Deus colocou dentro de você, você só precisa externar esse potencial. Fora disso, o próprio Jesus diz: a árvore que não dá fruto, corta e lança fora. O cemitério é o lugar mais rico do mundo. Um grande pregador disse isso uma vez. E lá no cemitério, jovens que morreram nas drogas, mas que seriam advogados, doutores, professores, homens de negócio, empresários, pastores, evangelistas, eles morreram antes do tempo porque eles escolheram o caminho errado. Eles não frutificaram, em consequência disso morreram, e enterrado com eles está todo o seu talento, toda a sua riqueza. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós, está se falando sobre isso. Os valores de Deus, o propósito de Deus está dentro de nós. E a gente tem que produzir. Tem que se encontrar em Deus. Nós precisamos produzir e fazer aquilo que fomos chamados para fazer e para ser. E quando a gente se encontra, é tremendo. Porque você acorda de manhã e você tem a certeza e a convicção de que você está fazendo aquilo que você sonhou, aquilo que Deus sonhou para você. E você sente paz nisso tudo.
E no outro dia você acorda novamente e você continua resolvendo o que tem que ser resolvido, fazendo o que tem que ser feito, porque você está encaixado no propósito de Deus. Você é uma figueira que dá frutos. Você é uma figueira que não vai ser cortada antes do tempo. Você é uma figueira que produz no seu tempo, na estação própria, os frutos dignos, para que outras pessoas sejam abençoadas. Pensa nisso. Se encontre em Deus, para que você não venha secar como aquela figueira, por não produzir frutos, por pensar que você nasceu simplesmente para ficar dando sombra para alguém, ou simplesmente para ter as folhas frondosas, lindas, mas sem frutos. Só tem sentido se houver frutos. Você nasceu para frutificar. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe.